Cleidson Barbosa e nesse vídeo você vai entender qual é o método que eu uso com os meus alunos para ler, escrever, falar e ouvir em inglês de uma forma simples, rápida e divertida dentro da nossa comunidade que é o Super Clube do Inglês. E quando eu digo ler, escrever, ouvir e falar inglês, eu não estou falando de simplesmente traduzir uma coisa do inglês para o português ou vice-versa. Não! Eu não estou falando de decorar gramática ou entender algumas coisas em inglês. Eu estou falando de realmente pensar em inglês. Botar para fora, usar o inglês no seu dia a dia como se fosse português. Realmente praticar o idioma com pessoas reais, gente de verdade, de carne e osso, de todas as idades, de vários lugares diferentes. A prática real, no mundo real, com pessoas reais. Esses são princípios essenciais do meu método. Não é simplesmente ver um monte de aula gravada, não é simplesmente ver um monte de vídeo gravado, ou usar uma caneta mágica. Não é um aplicativo e também não é um microchip que vai ser enfiado na sua cabeça para você começar a falar inglês de uma hora para outra, não. É um método que você vai progressivamente lendo, escrevendo, ouvindo, falando, até que ao longo do tempo você tenha construído um novo cérebro que você pode ativar a qualquer momento que você queira ou precise fazer alguma coisa em inglês. Na verdade, tem vezes que você nem quer fazer nada em inglês, mas você viu ou ouviu alguma coisa em inglês que já coloca você no modo inglês, até sem querer. E é engraçado que tem vezes que você está fazendo alguma coisa com alguém ou até sozinho, aí você vê ou ouve alguma coisa em inglês e se vê sorry? What? Oh, yes. Para você ter uma ideia de como é ter um cérebro à parte que funciona independente do português, você já viu alguém dizendo algo do tipo: poxa, caramba, eu esqueci como é que se fala em português isso aqui que eu tô pensando. Eu sei que pode soar muito babaca, mas é um fenômeno que realmente acontece. É como se você fosse, por exemplo, pegar o celular e aí você fica buscando, fica procurando o celular no cômodo que você está, mas ele está em outro cômodo. Cada um desses cômodos que você entra é como se fosse uma língua diferente, que pode ser o português, inglês, espanhol, francês. Cada língua que você aprende é um novo cômodo na sua casa. E aos poucos você vai imobiliando, pintando, arrumando cada um de forma independente, até cada cômodo ter a sua função própria, ter uma identidade própria. Falando em identidade própria, para quem é que esse método funciona? Qual é o tipo de pessoa que consegue ter os melhores resultados com ele? Então, esse método é tanto para quem está começando do mais absoluto zero, que nem sabe o que é I love you, quanto para quem já tentou de tudo. Já comprou vários livros, já se inscreveu em vários canais de inglês, já seguiu vários perfis de inglês no Instagram, já fez vários cursos ou ainda faz, ou até para quem já foi para fora do país, ou ainda para você que já mora em algum lugar no exterior, mas ainda não consegue se comunicar em inglês de forma satisfatória. Ou até, quem sabe, você até já consegue se comunicar em inglês, mas se sente enferrujado, quer se reciclar. Ou até se você já lê, escreve, fala, ouve tudo em inglês, mas não tem com quem praticar. Ou simplesmente se você quer entrar para um grupo ativo, fazer parte para uma comunidade onde você pode fazer amigos e, enquanto isso, ir praticando o idioma, conhecendo mais, trocando informação, fazer parte de uma turma. Uma galera legal, comprometida com o seu desenvolvimento constante no idioma. É para você também que gostaria de ter um acompanhamento individual e personalizado, com uma equipe de professores presentes, que vão estar ali, lado a lado com você, em cada passo que você der. Desde o mais absoluto zero até a fluência.
e além. Para o alto e avante! Acredite ou não, a gente tem todos esses exemplos na comunidade. Ou melhor, quase todos. Porque se chegou na comunidade alguém que não sabe o que é pelo menos I love you, eu... até o momento dessa gravação eu te conheço. Mas melhor do que eu falar, é melhor você mesmo ver com seus próprios olhos, concorda? Mas fica tranquilo, é rapidinho. É só para você ter uma noção, aí depois você pode ver os depoimentos dos alunos completos, desses e de vários outros alunos. Eu sabia muito pouquinho mesmo. E como eu já comentei, né, com o professor, minha filha mora em Londres e agora nasceu o netinho está com 1 ano e 3 meses. E nas primeiras aulas, o ano passado, o Cleidson me perguntou, qual o seu objetivo? Aí eu disse, eu quero falar inglês antes do meu neto. E olha, eu estou surpreendida mesmo, o quanto que eu consegui já entender. Olha, o que eu quero dizer é que não tem idade para aprender, mas tem que ser com muita dedicação. Eu tenho 11 anos, eu já aprendi muito com o Cleidson, meu inglês melhorou super, eu só sabia as coisas mais da escola mesmo, sendo que depois que eu entrei, eu consegui ler melhor, falar melhor, tudo melhorou, eu me interessei muito mais em assistir séries e filmes em inglês, escutar músicas, isso tudo eu sempre gostei muito. Primeiramente, eu fiquei com receio por as aulas serem online, né? Aí já tinha aquele receio, ai meu Deus, será que Letícia vai realmente aprender? Se não vai, mas me surpreendi bastante. Vocês são ótimos professores, Letícia evoluiu muito, muito mesmo, era o básico dos básicos ela. E hoje em dia ela já escuta e já interpreta, já gosta de assistir, incentivou muito mais ela e nota 10 para vocês. Eu sempre gostei muito do inglês, mas meu inglês era hi, hello e só. Hoje eu consigo me comunicar, se me soltar lá nos Estados Unidos, eu consigo me virar, não passo fome, não fico sem abrigo, consigo pedir ajuda, enfim, consigo me virar, né? E é um idioma que eu gosto muito. E eu quero agradecer também, né? Por sair pelo curso, pro meu clube do inglês existir, porque se não fosse isso, eu não falaria inglês, né? Basicamente isso. Eu sabia falar inglês, mas era uma coisa muito básica, assim, entendeu? Tipo assim, dava pra entender, mas eu não praticava conversation, que é tipo a gente ficar conversando em inglês, porque eu não tinha ninguém pra praticar conversation comigo. E aí foi quando eu comecei as aulas com o teacher, com o teacher, e é muito legal. Minha irmã fica escutando aqui do quarto, ela fica, meu Deus, a menina tá falando inglês. Porque ela fala inglês fluente, minha irmã. Ela fica, meu Deus, Camila, você tá falando inglês muito bem. Ela falou, você tá falando perfeito. Eu, esses, como eu disse, são só alguns dos vários tipos de depoimento, dos vários tipos de aluno que nós temos. Agora, uma coisa que todos esses alunos têm em comum, inclusive comigo, além dos critérios para participar da comunidade, é claro, todos eles, em algum momento, tiveram que começar a desenvolver a mentalidade de alguém que fala inglês e realmente botar em prática esse aprendizado com gente de verdade, como você e eu. Sim, eu também tive que começar do zero. E se você está assistindo isso aqui agora, pode ter certeza que você tem inúmeros, infinitos, muito mais recursos do que eu tinha quando eu comecei. Para você ter uma ideia, eu não tinha smartphone, eu não tinha computador, nem internet eu tinha. Ao contrário do que muita gente pensa, eu estudei a vida toda em escola pública. Minha escola, a propósito, nem merenda tinha, acredita? E era famosa a minha escola. Adivinha por quê? Essa mesma escola era bem famosa na região, porque vivia aparecendo nos jornais, nos noticiários, sendo denunciada por coisas como essa aí, de não ter merenda, entre muitas outras coisas. E eu acho que, pelo que eu estou dizendo aí da minha escola, você deve imaginar que eu também não tinha condição nenhuma de bancar um curso de inglês, né? Graças a Deus, nunca passei fome, eu sempre tive um teto para morar, tinha água encanada e uma família que sempre fez por mim tudo o que podia. E eu também sei que pelo fato de ser homem, minha
pele ser mais clara, enfim. Eu sei que tem muita realidade que eu não precisei passar na pele. Mas ainda assim, eu, um menino pobre, na periferia do Nordeste, filho mais velho de mamãe solteira, que não tinha dinheiro para comprar um livro. Dentro da realidade que eu vivia, fazer um curso de inglês estava totalmente fora de cogitação. Não era nem algo que eu pudesse contar. E se você acha que essa história de mas esse menino era um gênio, que sempre tirava as melhores notas, e sempre se... sinto muito, mas não é nada disso. Para começar, mesmo se eu fosse algum tipo de gênio, eu mal tinha aula de inglês e sequer acesso a material de onde eu pudesse estudar. Fora que se eu encontrasse algum livro, eu tinha que saber como é que é a pronúncia das palavras também, né? Por mais inteligente que eu fosse, o inglês não ia brotar da minha cabeça. Além disso, eu tinha, na verdade, era muita dificuldade para aprender as coisas. Eu sempre tive muita dificuldade para me concentrar. E aí eu precisava de muito mais tempo, muito mais esforço para aprender coisas simples. Até hoje, que eu já tenho mais conhecimento cognitivo, que eu já entendo mais de neurociência, técnica de aprendizagem, eu ainda me esforço muito para aprender. Aí eu reprovava, levava bronca, era chamado de tudo quanto é nome. E também não era muito popular não, na verdade eu era muito carente, né? Vivia querendo fazer amizade e tal, mas enfim, também não... Popularidade era uma coisa que eu também não tinha. O lugar onde eu ainda era mais aceito e via que as pessoas acreditavam mais em mim era na igreja. E pode ficar tranquilo que eu não vou ficar pregando aqui nesse vídeo não, viu? Mas faz parte da história. A igreja é um lugar onde eu me sentia mais acolhido. Lá eu também fui encorajado a desenvolver meus dons, minhas habilidades, meus talentos e muitas outras coisas, como dar aula, por exemplo. E aí que entra Chico. Chico é um senhorzinho lá da igreja que literalmente morava na beira de um precipício. Não é brincadeira não, é sério mesmo. Ele morava na beira de um precipício, acredita? O Chico é um homem já idoso, uma pessoa bem simples, de condição bem humilde. E a vida dele basicamente era a igreja e os estudos. E sim, ele estudava sozinho todos os dias. E apesar da limitação financeira, ao longo da vida ele foi juntando muitos livros e materiais didáticos. E assim como muitas pessoas que me acolheram na igreja, ele também teve muita empatia por mim. Ele me via ali, jovem, sempre estudando, envolvido com as atividades da igreja, e via que eu ficava ali querendo aproveitar todas as brechas, todas as oportunidades para aprender o que eu conseguisse com as pessoas e até as coisas que eu tinha acesso por lá. E uma dessas coisas, além da teologia no caso, adivinha? Era o inglês. A congregação que eu fazia parte era tipo uma central que recebia muita gente de fora, missionários. Aí eu ia lá com a cara e a coragem tentar aprender alguma coisa de inglês com eles, né? E assim, a maioria deles nem português falava. Foi quando certo dia, numa visita que eu fui fazer pro Chico, que ele chegou até mim e me entregou uma coleção de uns livros antigos e um monte de fita cassete. Era uma coleção tipo essa daqui, com um monte de livros bem antigos, só que não era dessa coleção não, era da BBC. E ele estava entregando para mim, dizendo que eu ficasse com ela, com essa coleção toda. Aí na época, claro que eu não aceitei. Se ainda não ficou bem claro, aquilo era tipo o tesouro dele e ele estava querendo entregar para mim. Aí foi quando ele disse que ele já tinha feito muito uso daquele material, tinha feito um bom proveito e agora eu também poderia fazer. Que isso era alguma coisa que ele podia fazer por mim e amanhã eu poderia fazer por outras pessoas. Aí assim, depois de muita resistência, eu finalmente peguei aquele material e eu não deixei página sobre página. Eu li cada volume, cada
fascículo, de capa a capa, de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, tudo quanto é jeito. Agora eu tinha um material meu para estudar e o melhor de tudo, eu poderia fazer tudo no meu ritmo, sem cobrança. Não tinha ninguém me cobrando que eu tinha que aprender inglês ou que eu tinha que entregar uma lição por dia ou coisa do tipo. Não, eu pude ter controle sobre a minha dedicação. Eu sabia que eu tinha o meu jeito de aprender, meu ritmo, que eu era meio lento, que eu tinha que ver várias vezes a mesma coisa para aprender. Então eu pude fazer isso sem nenhuma pressão externa. E foi aí que eu entrei num relacionamento sério entre meus livros e as fitas cassete. Para quem não sabe, fita cassete eram aquelas fitas, era um dispositivo que tinha uma fita dentro que enrolavam. E eu rebobinava com caneta Bic, ficava rodando. Quando eu tinha caneta Bic, e você sabe o que é rebobinar? Enfim, eu não tinha todas as fitas e elas iam ali enrolava a ponto de eu não conseguir usar mais. Até porque eu não tinha um equipamento muito apropriado para aquilo, eu era pobre, mas elas me ajudavam muito com o listening, que é justamente eu poder ouvir e saber qual é a pronúncia das palavras ali, pelo menos a maioria delas, e as que tinham fita. E eu ficava ali, ouvindo, tentando reproduzir o que eu ouvia, repetindo. E daí eu ficava ansioso para tentar testar isso com alguém, né? Para tentar encontrar alguém com quem falar, ver se a pessoa me entendia em inglês, ver se eu conseguia entender a pessoa em inglês, se eu conseguia entrar numa conversa, né? Numa dessa, num estudo com os missionários que tinham vindo dos Estados Unidos, uma das meninas, a Rafaele, ela estava tentando se comunicar com eles, mas eles não estavam conseguindo se entender. E eu via que eles estavam tentando se comunicar em inglês, eles não sabiam falar português. Ela falava inglês, mas por alguma razão eles não estavam conseguindo se entender. Não era uma coisa, um estresse, uma discussão, não era só isso. Ela não conseguia falar com eles não conseguiam falar com ela, era isso. E aí eu, intrometido como eu era, me ofereci para ver se eu conseguia ajudar. Essa foi a minha primeira experiência de tradução simultânea. Claro que não foi nada profissional, né? Muito pelo contrário, eu fiz foi uma salada de fruta ali com eles. Um puxava daqui, o outro dali, eu enrolava de lá. O importante é que no fim das contas todo mundo se entendeu. Aí ela, a Rafaela, perguntou pra mim qual era o curso de inglês que eu tinha feito. E o engraçado é que muita gente perguntava isso. Como sempre, eu respondia que eu não tinha feito curso nenhum, que eu tinha estudado pelo material do Chico. E aí eu explicava como foi todo o processo do Chico deixar material comigo e tal, eu estar praticando e tentando ali botar em prática. Alguns dias depois eu recebi um telefonema dela. Pois é, no tempo que uma pessoa ligava e a outra pessoa atendia. Ela falou pra mim que a escola de idiomas que ela trabalhava estava precisando de monitores. Basicamente eram pessoas que trabalhavam lá em troca de uma bolsa de estudos. Elas trabalhavam, o pagamento vinha em forma dessa bolsa de estudos. Ou seja, não era para receber dinheiro, mas a pessoa podia estudar lá sem pagar. Nessa hora, minha cabeça explodiu 2 vezes. Pá, pá! Uma é que essa oportunidade simplesmente assim bateu na minha porta do nada, quando eu menos estava esperando, e eu sabia que isso seria um divisor de águas na minha vida. E outra que eu nem lembrava que Rafael trabalhava numa das melhores escolas de idiomas da cidade. Se eu tivesse lembrado disso no dia com os gringos, tu acha que eu ia querer me meter? Se ela, que trabalhava e estudava lá, não estava conseguindo, imagina eu. Enfim, eu consegui a vaga de monitor. Thank you. Chega. E já no nivelamento, que é o teste que a gente faz para saber em que nível a gente vai se encaixar, perguntaram se eu já fazia curso de inglês, se eu já tinha feito antes, se eu já tinha ido morar no exterior. E aí eu entrei e tive o maior apoio da equipe de lá. Eu me dava super bem com a equipe, com os alunos, era um ambiente que eu gostava pra caramba. E foi lá também que a coordenadora, Ana Valéria, começou a me orientar para que eu começasse a ver a possibilidade de ser um professor de inglês no futuro.
Então, se eu já estava levando aquilo a sério, como um divisor de águas na minha vida, ainda mais vendo a possibilidade de uma profissão, de algo promissor na área para mim, aí foi que eu me agarrei mesmo com unhas de dentes. Eu, um pé rapado, sem perspectiva de futuro. Eu não fui aceito nem pelo exército quando me alistei. Eu não sabia nem o que eu ia fazer da minha vida. Então eu comecei a vislumbrar uma profissão que eu imaginava que eu ia poder fazer. Assim, apesar de eu não me considerar muito inteligente, eu já tinha experiência de dar aula na igreja. E como eu já era metido em artes cênicas, teatro, dança, essas coisas, você deve ter percebido, né? Então eu imaginava que eu poderia ter uma boa performance. E a partir de então eu comecei a me enxergar com um papel social. E ainda na monitoria eu comecei a dar aulas de inglês básico para pessoas de comunidades carentes. E ali, como monitor, ainda estudando inglês, eu me vi de imediato contribuindo para a sociedade, ajudando outras pessoas, e eu consegui me ver no papel de professor de inglês. Era um trabalho voluntário que, além de ajudar outras pessoas, também me ajudou muito a ganhar experiência. Daí eu fui contratado para trabalhar oficialmente no escritório do presidente da rede, e lá eu fui treinado diretamente pelo chefão lá e as assistentes dele, Gleice e Paty. E lá eu fiz os treinamentos e formação de professor de lá. Depois entrei para a faculdade de letras, trabalhei em instituições de referência como a Pearson, que é a maior rede de educação do mundo. Trabalhei com a cultura inglesa, também participei de inúmeros projetos internacionais com pessoas de vários países. Eu me envolvi com gestão educacional, fiz iniciação científica como pesquisador pela Universidade Federal de Pernambuco. Inclusive, a maior parte dos professores que trabalharam e ainda trabalham comigo no Superclube do Inglês, eu conheci justamente na Universidade Federal aqui de Pernambuco. E foi assim que, aos pouquinhos, eu fui construindo a minha própria escola de educação à distância, também conhecido como EAD. E isso muito antes de todo mundo se ver obrigado a fazer isso por causa dos problemas que assolaram o mundo. E só para deixar uma coisa bem clara, eu não tenho nenhum problema com as instituições que estão começando a funcionar à distância. Muito pelo contrário. É claro que, como a maioria das pessoas, eu também prefiro a experiência presencial. Eu também gosto de poder ver as pessoas pessoalmente, sentir o calor humano, abraçar, ver o mundo lá fora e tudo mais. O que eu estou chamando a atenção para você é que desde o começo, desde a concepção desse projeto, eu venho me dedicando ao estudo prioritário das tecnologias de informação e comunicação para construir uma base sólida e eficaz para desenvolver um trabalho e uma plataforma de ensino-aprendizagem 100% remotos. Não é uma tragédia que me forçou a trazer o meu trabalho para a internet, mas é o projeto de uma vida mesmo que começou a ser plantado oficialmente lá em 2008. Desde então tem dado muitos frutos, que vem gerando outras sementes e assim por diante. E à medida que essas tecnologias foram evoluindo, principalmente por causa dos problemas mundiais, foram se acelerando, foram sendo aplicadas ao ensino à distância, as relações de ensino-aprendizagem e até mesmo de sociabilidade, interatividade entre as pessoas, ao contrário do que poderia parecer, tudo isso não está desumanizando esse tipo de trabalho à distância. Muito pelo contrário. Nós não só estamos tendo ferramentas cada vez mais acessíveis, quanto relações muito mais humanizadas, menos automática, mais olho no olho. Eu e a minha equipe, por exemplo, conseguimos acompanhar cada aluno em suas atividades, isoladamente. É uma atenção especial em suas dúvidas, suas dificuldades, especificidades. E a gente está conseguindo fazer isso agora muito mais, muito melhor, com muito mais qualidade do que antes, na sala de aula, com o tempo contado, com a programação tendo que ser cumprida num determinado tempo. E isso tudo
sem precisar deixar de fazer parte de uma turma. Se reunir para encontros em grupo periodicamente, onde todo mundo interage, fazer amizade e se divertir junto com a galera. Assim a gente finalmente chegou a essa comunidade que hoje chamamos de Super Clube do Inglês, que vem transformando tanto a minha vida quanto as das pessoas que você já viu e várias outras que você nem imagina. Tá, Cleidson, mas como é que funciona esse método? Para poder entender como que esse método funciona, você tem primeiramente que entender como que ele não funciona. Como assim? Para que esse método funcione, é importante que você pare de fazer muita coisa que a maioria das pessoas faz, mas só vai atrapalhar na hora de aprender inglês. A primeira delas é a tradução ao pé da letra. Nós fomos condicionados a vida toda a adaptar o inglês ao português, pegando cada palavra no inglês e passando para o português. Quem foi que aprendeu a falar inglês assim? Se você ficar pegando cada palavra do inglês e passar para português, no fim das contas você não vai estar pensando em inglês, vai estar pensando em português. Até porque a tradução de uma palavra não consegue transpor todo o seu significado. Ainda mais quando o contexto é que vai determinar o que é que a pessoa realmente quer dizer. Peraí, Cleidson, então você está dizendo que eu não posso traduzir mais nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. É claro que a tradução vai me ajudar a entender o que alguma coisa em inglês quer dizer. Inclusive, com os meus alunos, eu uso bastante o trabalho de interpretação, que é você compreender o que está sendo dito em inglês, sem necessariamente ficar passando cada palavra para o português. Mas ao invés de eu focar no que está sendo dito em inglês e ficar passando para o português, que é o mais comum de acontecer, eu ajudo meus alunos a pegar o que eles já sabem em português e começar a passar para o inglês. Justamente o contrário de como a maioria de nós é ensinada. Isso faz toda a diferença na hora de falar inglês. Não é que você tem que esquecer as palavras em português para tentar adivinhar de como será em inglês. Não! Você simplesmente não precisa traduzir tudo para português para poder entender alguma coisa em inglês. Eu preciso traduzir smartphone para você entender? Eu preciso traduzir hot dog e milkshake, internet, mouse, marker, Você pode até não entender a palavra, mas eu preciso traduzir o que é marker? Preciso? A resposta é não. O que vai fazer você entender as coisas em inglês não é o quanto de vocabulário você já sabe, não é a quantidade de palavras em inglês que você memorizou. Se alguém fala thank you, você já sabe que é obrigado. E se quando ouvem thank you em inglês, as pessoas respondem you are welcome, você pode analisar. You are welcome. You, você. You are, você é. Welcome, bem-vindo. Então, you are welcome quer dizer você é bem-vindo, certo? Errado. Se você faz isso quando quer entender alguma coisa em inglês, então pode estar cometendo esse tipo de erro, porque quando tentou entender o que significa you are welcome, você ficou traduzindo cada palavra e trouxe para o português. Mas se você simplesmente observar que a pessoa que fala thank you está agradecendo, o que é que a outra pessoa está falando para alguém que agradeceu? De nada. Thank you. Obrigado. You are welcome. De nada. Pode ser por nada, pode ser não tem de quê. Não importa quais são as palavras em português, esse não é o problema. Uma vez que você entendeu o que a pessoa quer dizer, aí você pode se comunicar de um jeito que ela entenda. É isso que é importante, que os dois se entendam. Inclusive, por isso que eu consegui ajudar numa conversa onde eu era o que sabia menos, mas todo mundo conseguiu se entender. É por isso que você acaba desenvolvendo um outro cérebro. O negócio não é encaixar as coisas na sua bagagem do português, mas começar a usar uma mala diferente, paralela,
para o inglês. Aí você pode sair por aí com as duas e sempre que precisar de alguma coisa, você vai saber de qual mala vai tirar ou em qual mala vai colocar. Outra coisa que muita gente faz e realmente funciona bastante é ser colocado num ambiente 100% em inglês, para se forçar a se acostumar com um ambiente, uma atmosfera que a pessoa não pode recorrer ao português, onde ela poderia se apoiar. Aí você vê cursos com uma abordagem comunicativa direta, né, de imersão, onde a aula é 100% em inglês. Você encontra imersões e várias outras experiências, e aí você é colocado num ambiente 100% em inglês, com outras pessoas que também só vão se comunicar em inglês e que você não tem como recorrer ao português, até porque se você quiser confirmar, como que eu falo isso em português, a outra pessoa não vai saber, então tem que se virar. Tem até gente que pensa que só vai conseguir aprender inglês se sair do Brasil. A má notícia é que tem muita gente que vive há várias décadas em lugares como os Estados Unidos e ainda não sabe falar nada inglês. Já no meu caso, saber falar inglês foi justamente o que me levou para fora do país. Então não é a mera exposição à língua e a separação radical dela que vai fazer você começar a falar inglês. Ainda mais quando muita gente, se não a maioria, tem uma resistência muito grande a esse tipo de experiência. Psicologicamente, elas não estão prontas para aprender inglês do zero, 100% inglês. A cabeça dessas pessoas fica mais ou menos assim: como é que eu vou conseguir me comunicar em inglês aqui se eu vim justamente para aprender como é que eu devo me comunicar em inglês? Tem gente, inclusive, que ouve que muita gente aprendeu inglês vendo séries em inglês, vendo filmes em inglês. Aí vai lá, assiste uma série, um filme em inglês, sem legenda, e depois que o filme acaba, a pessoa percebe que ela ainda não está falando inglês, aí fica decepcionada, achando que todo mundo aprende, menos ela, que tem um problema com ela, que tem algum bloqueio, alguma deficiência ou coisa do tipo. E, mais uma vez, eu não estou dizendo que isso não funciona, tá? Com os meus alunos, eu também tenho os momentos que a gente vai se comunicar 100% em inglês, seja por conversação, textos ou outros meios. Mas, como eu disse, meu método tem por objetivo fazer o inglês fluir por você de dentro para fora. Então, comigo, no meu método, o negócio nem é 8 nem 80. Como assim? Eu nem vou ficar te dando tradução das palavras do inglês para português, nem vou lhe forçar a decorar a gramática toda da língua inglesa, nem vou fazer você se encher de um monte de planilha cheio de verbo para conjugar, nem lista de vocabulário que você tem que ficar memorizando tantas por dia. Essas são estratégias que muita gente faz desde a escola até hoje e não tá falando inglês. Eu também não vou jogar você numa imersão 100% em inglês e ficar ali esperando que você se vire, proibindo você de pensar em português. Como é que alguém pode parar de pensar em português? Você vai passar por 2 ciclos simultâneos. Como assim? 2 ciclos simultâneos. Primeiramente, que 2 ciclos são esses? O primeiro ciclo é o ciclo pessoal, onde você vai ter que chegar do ponto A ao ponto B, passando por leitura, interpretação de texto, pronúncia, vocabulário, compreensão oral, tópicos sobre o funcionamento da língua, produção oral e escrita em inglês, entre muitas outras atividades. E essas atividades vão se desenrolando ao longo do caminho entre o ponto A e o ponto B, de modo que você vai passando e aumentando de fase e os desafios dessas atividades vão ficando cada vez maiores. Mas você não vai estar sozinho. Você vai receber um mapa
com o caminho completo que você vai trilhar entre o caminho A e o caminho B. E esse mapa vai vir dentro de uma plataforma com muitos outros materiais didáticos em PDF para você baixar, para imprimir se você quiser, ou ver no seu celular, tablet, computador, notebook, PC, até na televisão se ela passar. Áudios em MP3 que você pode baixar, ouvir offline, ficar tentando reproduzir, repetir também. Tudo que você vai precisar para aprender e também para medir o seu progresso. Além do meu acompanhamento, eu mesmo, pessoalmente, e o da minha equipe. E a gente vai te acompanhar em cada passo da sua jornada. A gente vai fazer tudo de forma individual e personalizada, no seu tempo, seguindo o seu ritmo. Quantas vezes forem necessárias para que você possa ir de um passo até o outro. Observe bem que eu não estou falando necessariamente do ponto A ao ponto B, mas cada passo que você vai precisar dar para chegar entre um ponto e outro. E você não vai precisar ter medo de não conseguir avançar. Tem gente que vai mais rápido, outros vão mais devagar, e está tudo bem. O mais importante é respeitar os seus limites e continuar avançando. Já o outro ciclo é o ciclo interpessoal, onde a gente vai se encontrar ao vivo, olho no olho, cara a cara, por videoconferência para as nossas atividades em grupo. Essas atividades em grupo são dinâmicas, onde a gente tem conversação, a gente faz análises de textos, a gente pratica com músicas em inglês, a gente faz umas brincadeiras que a gente tem que escrever coisas em inglês, a gente reage a vídeos em inglês e comenta sobre eles, assim também como trechos de série, filmes. A gente debate o que a gente entendeu, a gente dá e recebe feedbacks, a gente pega um tema da língua inglesa e destrincha ele o máximo que pode e por aí vai. A gente bota tudo em prática enquanto continua aprendendo e interagindo com os outros alunos da turma de um jeito bem tranquilo, irreverente, divertido. Além dos encontros ao vivo, eu também vou passando desafios ao longo da semana. E os alunos vão competindo ali uns com os outros. E esses alunos concorrem a prêmios exclusivos enquanto eles vão praticando e aprendendo mais inglês, né? Lembrando que esses dois ciclos, tanto o pessoal como o interpessoal, são simultâneos. Ou seja, desde o momento em que você entra no Superclube do Inglês, você já pode começar de imediato o ciclo pessoal e ir fazendo o ciclo interpessoal paralelamente. Lembrando também que o ciclo interpessoal, no caso que é feito em grupo, com as videoconferências e os desafios onde você compete com os outros alunos e concorre a prêmios, essa parte aí não é obrigatória. Então, quando você não puder ou não quiser participar dessas atividades em grupo, não tem problema. Você não vai ser obrigado a isso. Mas esse ciclo interpessoal é justamente o que define a comunidade do Superclube do Inglês. Uma comunidade viva, de pessoas para pessoas. Tudo que a gente precisa para aprender inglês com seres humanos reais, de verdade, e que estão trilhando o mesmo caminho que você. Esse método é sustentado por um tripé, que são 3 S: educar, entreter e engajar. Educar não é simplesmente dar informação. Educar é construir algo em conjunto com a outra pessoa, de dentro para fora. Desenvolver uma autonomia em alguém para que ele possa fazer algo sozinho e com excelência.
E você pode ver que os alunos recebem sim bastante conteúdo, tanto em vídeos, quanto áudios, quanto PDF, lives, videoconferência, etc. Mas a nossa educação não se resume a isso. A gente está ali junto com você, ajudando a semear, a plantar aquela sementinha do conhecimento, da habilidade. E a gente vai te ajudar a cuidar dessa sementinha, regar, adubar a terra, até que ela brote e cresça saudável, frondosa e que gere outras sementinhas e por aí vai. Já o entretenimento não é necessariamente algo engraçado ou uma atividade para você realizar. O entretenimento é alguma coisa com a qual você se envolve, é algo que envolve você, algo interessante, divertido, que te inspira, que te faz querer estar ali, não para bater uma meta, cumprir uma carga horária. O entretenimento é algo que você faz para se sentir bem. É um hobby, um passatempo, é um momento onde você pode se curtir. E o engajamento é fazer parte de algo que é bem maior do que você mesmo. É acolher, é ser acolhido, dar as mãos, unir forças, é dar e receber. Enfim, esses são os 3 Es que regem o Superclube do Inglês e a maneira como a gente conduz os nossos alunos através do nosso método. Tá, Cleidson, mas qual é exatamente o conteúdo que eu vou ver em cada ciclo? No ciclo interpessoal, não existe um cronograma fixo, até porque é um desenvolvimento contínuo. Cada encontro é um evento novo, com dinâmicas diferentes e que vão se revezando entre si, de modo a realmente ajudar a botar o inglês na prática. No ciclo pessoal, como eu já disse, você vai passar do ponto A ao ponto B, sendo o ponto A base de uma pirâmide e o B a ponta dela. E que pirâmide é essa? A pirâmide de Maslow, que basicamente é uma categorização das maiores necessidades dos seres humanos, em ordem de importância para a nossa sobrevivência, sendo a base, que é a parte de baixo da pirâmide, o mais essencial, e a ponta, que é a parte de cima dessa pirâmide, o mais sofisticado. E quais categorias são essas? Quais degraus são esses que você vai subindo da base até a ponta? Na pirâmide de Maslow, a base, ou seja, o primeiro degrau, são as necessidades fisiológicas, que é a sua alimentação, a sua hidratação, o seu descanso, ir para o banheiro, coisas que vão manter o seu corpo vivo e funcionando. Se, por exemplo, você acordasse numa ilha deserta, a sua primeira preocupação de sobrevivência provavelmente seria do que você iria se alimentar, como você vai comer. Você também iria se preocupar se tem alguma água potável, alguma água que você pode beber e ver se tem algum lugar onde você pode se aninhar, né? Onde você pode simplesmente dormir. Daí vem o segundo degrau, que são as necessidades de segurança. No caso, moradia, uma fonte de sustento, proteção para a sua família, coisas que vão proteger você. Na analogia da ilha deserta, depois de você não precisar se preocupar com alimentação e abrigo, você provavelmente ia querer ver um lugar que você pudesse habitar, para onde você pudesse voltar. Ferramentas para fazer fogo, conseguir alimentos, etc. O terceiro degrau são as necessidades sociais. Nós, humanos, somos seres que vivem em sociedade. Então a gente também tem necessidade de se relacionar com outras pessoas, fazer amizade, ter um companheiro, uma companheira, ter companhia. Pode ver que no filme O Náufrago, depois que o
Tom Hanks ali, o protagonista, ele consegue, né, se alimentar, consegue um lugar para ficar. Tem um momento que ele pega uma bola e começa a conversar com a bola, que ele chama de Wilson. Então, voltando para a analogia da ilha deserta, se você já tivesse tudo o que precisa para poder sobreviver e se manter vivo, você provavelmente sentiria falta de alguém com quem você pudesse falar ou manter algum nível de convivência. O quarto degrau são as necessidades de estima, que são reconhecimento, status, autoestima em si. Sem sair da analogia da ilha deserta, se você já tivesse tudo o que precisasse para poder sobreviver e se manter e já tivesse alguém para conviver, naturalmente você iria esperar que essa pessoa valorizasse você de alguma forma, que ela mostrasse consideração por você, que ela estivesse com você para o que der e vier. E o sexto e último degrau são as necessidades de autorrealização, que são seus sonhos, seu desenvolvimento pessoal, seus talentos, suas aptidões, experiências que você quer viver e por aí vai. Para encerrar com a analogia da ilha deserta, uma vez que você tivesse tudo o que precisasse para sobreviver, para se manter, tivesse alguém para conviver e essa pessoa te valorizasse, você iria querer aproveitar a vida de alguma maneira. Iria querer se divertir, bater papo, jogar um jogo, fazer algum tipo de desafio, coisas que não necessariamente seriam indispensáveis para manter você vivo, mas que, sem dúvida, seriam coisas pelas quais valeria a pena estar vivo. E como você já deve imaginar, essa pirâmide de Maslow foi adaptada para a sua sobrevivência em inglês. A gente só não segue necessariamente a mesma ordem da base para a ponta, porque no inglês, primeiro a gente tem que desenvolver as nossas necessidades sociais, pelo menos algumas delas, para poder falar com as pessoas, conhecer essas pessoas, se apresentar a alguém, ser apresentado a alguém, apresentar alguém a alguém. Aí depois você vai para alimentação, entrevista de emprego, trabalho, hobbies, etc, etc, etc. Você também vai receber treinamentos completos de pronúncia, como praticar inglês com música, todo passo a passo, inglês com filmes, desenhos e animações, inglês para o Enem, concursos, inglês para viagens, técnicas de memorização para pegar vocabulário, alguma regrinha de alguma coisa e muito mais. E lembrando que você também vai aprender sobre gramática. É ideal que você aprenda também o verbo to be, verbo to do, present perfect, essas coisas. Mas nem se preocupe, que é tudo de uma forma bem enxuta, sucinta, prática, dentro de um contexto. O verbo to be mesmo, que muita gente morre de medo, não é nenhum bicho de sete cabeças, como muita gente pensa. To be quer dizer ser ou estar. Aí no singular, se eu quero dizer eu sou ou eu estou feliz, I am happy. Você é ou está feliz, you are happy. Ele, ela ou isso é ou está feliz, he, she, it is happy. Pronto, com isso já acabam as conjugações. Pelo menos você não tem nenhuma conjugação nova para ver, porque no plural é tudo igual. E como no plural tem o you, então vai tudo seguir esse mesmo padrão, o padrão do you, que já estava no singular. Nós somos ou estamos felizes. We are happy. Vocês são ou estão felizes. You are happy. Eles ou elas são ou estão felizes. They are happy. Pronto. Esse é o tão temido verbo to be. E eu mostrei para você singular, plural, dentro de um contexto, não isoladamente. E em quanto tempo foi que eu passei isso para você? Eu posso garantir que eu ouço constantes depoimentos de que em 5 minutos a pessoa aprendeu
muito mais do que a vida toda na escola, ou até mesmo em outros cursos de inglês. A realidade é que o Brasil é o país que mais tem cursos de inglês no mundo, mas menos de 5% da população fala inglês. E se você mesmo já estivesse plenamente satisfeito com o inglês que você já viu, que já aprendeu até agora, eu acho que você dificilmente teria chegado até aqui, me escutando esse tempo todo em busca de alguma metodologia alternativa. Tá, quanto custa? A primeira coisa que eu preciso deixar claro quanto ao preço é que o acesso ao Superclube do Inglês, com tudo que vem dentro, com tudo que ele acompanha, é feito por meio de uma assinatura, o que não é muito diferente de uma escola presencial, que você se inscreve por um período e depois, se quiser, você renova. Em algumas dessas escolas, inclusive, você pode até participar de uma aula experimental, ver mais ou menos como é que é. E a gente também tem o nosso período experimental. Só que nas escolas presenciais mais populares, ou seja, as mais baratas, você paga em média uns R$300, mais em média uns R$400 só de material didático, entre vários outros custos, né? Então, se a gente analisar aí os cursos mais baratinhos aí, né, fizer uma continha de padaria, nos cursos mais baratinhos você pagaria uns R$700 por mês. Fora custo com transporte, alimentação, se você precisar comer fora, o tempo também para ir e voltar, né? Se você mora cerca de 1 hora do lugar que você vai fazer aula presencial, então para assistir 1 hora de aula, você gastaria pelo menos 3 horas, né? 1 hora para chegar lá, 1 hora de aula e 1 hora para voltar. Isso se você for direto, o trânsito estiver perfeito, você fazer sua aula e você chegar em casa direto, o trânsito também está perfeito na volta. E olha, mais uma vez, como eu já disse, eu também gosto muito da aula presencial, viu? Mas tudo isso tem que ser levado em consideração se você vai comprometer o seu tempo, o seu dinheiro e também a sua segurança. E eu vou confessar para você que de todos esses critérios, para mim, o que pesa mais é a segurança. E eu não tô querendo fazer terrorismo não, eu sou mole mesmo. Quem me conhece sabe como eu sou medroso, ainda mais depois de ser assaltado várias vezes na rua, passar tanta coisa, né, no mundo do jeito que tá. Eu sou medroso. Então, assim, a segurança pra mim é um fator muito importante. Mas, enfim, a assinatura do Superclube do Inglês funciona por meio de uma assinatura anual de R$49 por mês, sem nenhum custo adicional. É o preço de um lanche, né? Eu realmente quero fazer algo que seja bem acessível, mas ainda assim não dá pra fazer tudo de graça porque tem que pagar a equipe, tem que manter as coisas funcionando, enfim. Se você quiser ver como é participar de um período experimental, é só entrar e você tem 7 dias para ver se você realmente quer ficar ou não. Aí você pode entrar, ver quantas aulas gravadas você quiser, baixar todo o material, ter o nosso acompanhamento, participar das videoconferências e das atividades em grupo. E se você não quiser ficar, a gente devolve o teu dinheiro. Sem pergunta, sem letra miúda, a gente continua amigo. Então, clica agora no botão ou no link que está aparecendo para você nessa página ou na descrição desse vídeo e você já vai ter acesso imediato. A gente se encontra lá, eu, você e seus novos amigos do Superclube do Inglês.